Olá, Mercado Ético hoje conversa com a doutora Maria Giuliesi. Ela é psicanalista, é diretora executiva da Lenzi Minarelli e é uma grande conselheira de presidentes e executivos. Maria, você sabe que todo mundo na vida tem os seus sonhos e as suas necessidades. Falando sério, e acho que eu já te disse isso em algum outro momento, eu tenho muita vontade de um dia ser sua cliente. Por quê? Primeiro porque eu acho que todos nós precisamos. Todos nós somos seres em processo de transformação e de estruturação. Segundo, porque eu acompanho suas pesquisas, eu li o seu livro, Desenhando o Futuro, e eu tenho uma afinidade muito grande com a maneira precisa, de nível muito elevado, com que você trata a questão daquele ser humano que costuma estar por detrás de certos rótulos. Tá? Eu ia falar label, olha que coisa, como o mundo executivo está ficando contaminado por esses anglicismos, por esses vocabulários aí meio estranhos. Então, Maria, eu queria começar provocando um pouquinho você, porque dizem que todo paciente é assim, né? A pessoa meio esquisita, eu sou um pouquinho também. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Nesta experiência tão intensa, tão profunda que você tem tido, com gente que estudou muito, né? Que assumiu responsabilidades no mundo corporativo, onde está a criança e aonde está o sábio nesses seres? A criança, ele deixou na estrada, e isso me faz lembrar o Fernando Pessoa. A criança que fui, chora na estrada, e foi lá que eu a deixei quando vim ser quem sou. Então, a criança ficou na estrada e o sábio está adormecido, porque este profissional ficou identificado com a ideologia da empresa e deixou de lado os seus próprios ideais e os seus próprios projetos, os seus sonhos e a sua sabedoria. Nossa, Maria, mas isso é muito, eu diria, triste. É triste quando você diz assim, né? Que você acaba se identificando com esse ser que não permite a entrada da criança na reunião e não permite o despertar do sábio também no processo todo do dia a dia. O que sobra dentro destas pessoas? Olha, sobra, Cristina, a identificação com os ideais da empresa e a tentativa de atender estas expectativas que o mundo corporativo e o mercado têm em relação ao desempenho do profissional. E quando esse profissional volta para casa, põe lá o seu pijamão ou hobby, no caso da mulher, já tira o sapato de salto, já põe Eu adoro, por exemplo, chegar na minha casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar sapato, se eu tiver de blazer, eu vou jogando tudo e, de preferência, eu já vou botar o chinelinho mais velho e um penhoarzinho que eu ganhei em 2 córregos, na minha terra natal, já está todo poído, assim. Mas tem um momento que é assim, não me enfeite de nada, eu quero só ser. Como é que acontece, particularmente com o homem, né? Quando ele volta para casa, depois de ficar com essa máscara colada à face, como dizia também Fernando Pessoa, por tantas horas? Olha, ele no mundo, dentro da sua realidade pessoal e familiar, muitas vezes ele demora para tirar a máscara, né? Ele ainda representa o papel, até porque a mulher e os filhos têm expectativas em relação ao desempenho dele, ao status e ao poder que ele tem, que ele está investido em função da posição que ele tem na empresa. Então, às vezes, ele demora. Quem sabe sozinho ele consegue tirar essa máscara, né? Às vezes, essa máscara está tão colada ao rosto que ele mesmo se perde de si próprio. A gente tem que rir para não chorar. Porque você falou um negócio que me deu a sensação da patologia familiar assumida. Você que é psicanalista e eu estou aqui só para te ouvir, para aprender, junto com todos os que estão nesse momento compartilhando. Mas a verdade, Maria, é que a gente vê
nas patologias como alcoolismo, como drogas, né, a dependência química. Existe, em geral, um pacto familiar. Eu conversando com o Dr. Pablo Roig, que é um grande especialista em dependência química, ele estava me comentando que existe no dependente, em geral, o pacto com um ser da família. Existe um pacto mútuo, muitas vezes com a mãe. Né? Então, nós não estamos aqui para entrar nesses detalhes, mas eu até porque eu não entendo disso, mas existem pactos do inconsciente ou do subconsciente. Você falou uma coisa, e no caso do alcoolismo tem muito também o pacto mútuo com a família, a conivência. Né? Eu outro dia visitei um alcoólatra, estava lá na família, um homem poderosíssimo, premiado, fantástico e tal, e ele está lutando com a questão do alcoolismo. Nos 40 minutos que eu dei uma passada lá, que eles queriam que eu fosse tomar um drink, não sei o quê, a esposa dele encheu o copo, mas encheu o copo de uísque umas 5 vezes. Quer dizer, enquanto eu estava lá, tal, enquanto o meu uisquinho ia baixando devagarinho, eu estava conversando e tal, eu vi a esposa, ela não deixava o copo chegar na metade, ela já vinha e já enchia como quem diz. Eu não sei qual é a patologia, mas existe. Aí eu estou fazendo a transposição disso para essa máscara. Quer dizer, você falou, é difícil tirar, porque às vezes a própria família quer que ele continue fazendo aquele papel quando ele chegar lá, né? Chegou o Big Boss. É duro isso, hein, Maria? É muito duro. É triste, quer dizer, existe uma patologia da qual ele não consegue nem se libertar, porque ele não consegue ter um outro padrão de referência, que é o espaço que os antigos diziam o repouso do guerreiro, né? É a hora simplesmente de relaxar e soltar, né? É verdade. Ele cria um personagem ideal, né, Cristina? E ele se identifica com esse personagem e se distancia de si próprio. Mas o que há de tão ideal nesse personagem? Ele é ideal? Ideal no sentido de idealizado, né? Quer dizer, ideal para ele ou ideal de acordo com a ideologia dominante do mundo corporativo, o perfil do executivo, do homem de negócios, nesse sentido, né? Você vê isso em homens e mulheres igualmente? Vejo, sim. Quer dizer, não há uma diferença? Olha, há uma pequena diferença, tá? Algumas mulheres conseguem se apropriar da sua própria vida e não se deixar contaminar por este processo, mas isso é pouco frequente. Em geral, a pessoa delega o seu pensar e a sua vida para a empresa. Que coisa, gente! E é isso que a gente chama de líderes. A gente volta já já com a doutora Maria Giuliesi.